A gente tem ouvido falar muito sobre minimalismo, sobre arquitetura minimalista, como se fosse um estilo arquitetônico. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou dizer o que eu penso sobre arquitetura minimalista e vou te dizer 3 coisas que não podem faltar. Olha só, antes da gente começar, eu quero dizer algumas palavras. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal, deve fazer mais ou menos um ano. E nesse período muita coisa aconteceu, muita coisa mudou dentro de mim, aqui no escritório. E eu vou fazer uma live no dia 29 de junho agora, de 2023. É um dia depois do meu aniversário de 42 anos. Então eu quero te convidar para essa live porque lá eu pretendo contar, eu pretendo na verdade fazer uma conversa com vocês. Eu quero contar o que aconteceu, o meu aprendizado, o que ficou o balanço desse período todo. E eu quero muito ouvir vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês sempre me dão várias mensagens assim de encorajamento, de ânimo. Então quero ouvir vocês e dizer mesmo o que eu pretendo fazer daqui para frente, como que eu pretendo seguir com o canal e quero ouvir a opinião de vocês mesmo, tá? Então, você que me segue aqui desde sempre, você que gosta de me ouvir aqui falando, marca na agenda, dia 29/6, a gente vai divulgar tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, horário e tudo, mas marca na agenda e, por favor, vem participar, contribui, colabora comigo nesse momento, tá bom? Então vamos começar. Você é do time que acha que a arquitetura minimalista é isso aqui? Então eu vou te dizer que não é. Na verdade pode ser, mas é muito mais do que isso. Minimalismo, falando assim da definição mais básica, é um conceito que ajuda a gente a repensar os nossos padrões de consumo, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente deseja ter, faz a gente repensar o sentido da nossa vida. E é uma coisa que pode se estender para tudo na vida, inclusive para a arquitetura. Na minha visão, é uma ferramenta de libertação de padrões pré-estabelecidos. Por isso que, para mim, a arquitetura minimalista não é um estilo, é uma maneira de pensar o espaço onde a gente vive, uma maneira de pensar de como construir um espaço. O que então tem que ter numa casa minimalista? Tem que ter aqui, é só uma brincadeira, tá? Eu vou trazer alguns conceitos pra gente parar e pensar mesmo, não tem nada assim, olha, aquele vaso é minimalista, então você põe esse vaso que a sua casa vai ficar minimalista. Não tem nada disso, tá? Número 1, sem sombra de dúvida, limpeza e organização. Eu tenho certeza que vocês veem aquelas fotos, assim, tudo que você busca minimalista, não tem nada em cima, é tudo livre, limpo, organizado. Então, isso é um conceito de minimalismo, mas é um conceito que serve para tudo e para todo mundo. Eu sei que muita gente fala que tem uma bagunça organizada, muita gente diz que uma baguncinha aqui não tem nenhum problema e tal. E eu vou dizer para vocês que eu já fui desse time. Quando eu era adolescente, meu quarto era muito bagunçado, eu sempre fui muito bagunceira. E eu falava uma frase que meu marido adora repetir para mim até hoje, sempre ele fala isso para mim, e eu falava assim: meu quarto se auto-bagunça. E o meu quarto era uma zona. E na época eu dividia o quarto com a minha irmã, o quarto era bagunçado, eu punha a culpa nela, eu dizia que ela que era bagunceira. Só que aí depois a gente se mudou para um apartamento que tinha um quarto para cada e a verdade apareceu, né? O quarto dela era arrumado e o meu era bagunçado. E durante muitos anos eu queria ser uma pessoa organizada e eu simplesmente não conseguia. Eu não sei o que acontecia, eu não sei. De fato, para mim era isso, meu quarto se auto-bagunçava, né? E eu sou uma pessoa assim de rompante, sabe? Então, do nada eu ia lá, arrumava tudo, deixava tudo lindo e tal e tal. Uma semana depois estava tudo zoneado de novo. Então, hoje eu posso dizer que eu me considero uma pessoa organizada. Hoje eu consigo organizar o meu espaço e deixar tudo ali, né, bacana. Com algumas recaídas, confesso, mas eu melhorei 900% do que eu era quando adolescente. E hoje eu vejo muito claramente, assim, com muita clareza mesmo, que quando a minha casa, o meu ambiente de trabalho começa a ficar bagunçado, é porque eu tô com a cabeça bagunçada. Eu sou ansiosa por natureza e assim, eu começo a ficar improdutiva, porque eu começo aquela bagunça e a cabeça bagunçada, você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra e tal. Eu sou acelerada assim, né? E aí, quando eu percebo, eu caio em mim, eu vejo a bagunça em volta, aí eu começo a arrumar. Aí eu vou arrumando a bagunça fora. E
isso é uma coisa minha, uma experiência minha. Parece que quando eu arrumo a bagunça fora, por dentro eu me arrumo também, né? Então, é por isso que eu tô trazendo esse tópico como uma coisa assim, pra mim é muito nítido. Eu acho que pra todo mundo, se você estiver num lugar super limpo e organizado, você sente um bem-estar, uma paz muito grande. E eu consigo sentir isso assim muito, muito. E eu tenho feito uns esforços aqui em casa. Outro dia eu peguei e falei pro meu filho, faz um tempo já, falei, Dani, vamos arrumar os seus brinquedos ali, arrumar o seu quarto. E a gente setorizou tudo ali. Essa caixa vão os pokémons, nessa outra caixa vai tal tipo de brinquedo. Ele doou os brinquedos que ele não brincava mais, sobrou muito menos coisa no quarto. Resultado, todo mundo fala isso, né? Ele começou a brincar muito mais com o que sobrou, porque ele conseguia ver tudo, e ele manteve, ele tem 8 anos, ele mantém essa organização até hoje. Então, assim, ele é muito mais disciplinado do que eu. E vira e mexe, assim, às vezes começa a ficar umas coisas fora do lugar, ele vem e fala pra mim assim, mãe, me ajuda, vamos arrumar meu quarto de novo pra ele ficar lindo? E aí a gente vai lá e arruma, mas assim, essa arrumação que ele me chama pra fazer é uma coisa assim, que leva 10 minutos, porque é muito pontual, alguma coisinha ou outra fora do lugar. Então, o que eu quero trazer aqui é o bem-estar e a paz que dá um ambiente organizado, limpo. Faz essa experiência. Se você tem uma bancada assim muito cheia de coisa, tira tudo, guarda, se é tralha, doa, joga fora e tal e tudo, mas deixa sem nada em cima. Por mais que você tenha enfeites e tal, tu deixa sem nada em cima por uma semana. E me diz, volta aqui no comentário depois pra dizer como você se sentiu. Depois, se você falar assim, não, mas eu gosto daquele enfeite ali, põe de volta. Mas experimenta, deixa sem nada. Você olha assim e fala assim, caramba, que gostoso ficar aqui. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é eliminar espaços desnecessários. Você tem na sua casa um quarto da bagunça? Eu tinha aqui, que por sinal é esse lugar aqui onde hoje é o meu escritório. Isso daqui era um quarto entulhado de coisa que só tinha espaço para abrir a porta. Então, gente, não faz sentido nenhum ter um quarto da bagunça. Para que um quarto da bagunça? Se o que tem nesse quarto são coisas úteis, elas merecem ser guardadas apropriadamente. E se o que tem lá é lixo, adivinha, né? Então, vamos cuidar desses espaços, né? Vamos cuidar de tirar, de destralhar, de tirar coisa que não tem utilidade. E se tem utilidade, vamos usar, né? E então esse é um dos pontos. Você tem um quarto da bagunça, tenta se livrar dele o mais rápido possível. Você tem na sua casa cômodos que você não usa, que ninguém nem entra naquele cômodo. Então assim, se você tem esses cômodos, talvez você viva numa casa grande demais para sua realidade. Eu conheço muita gente que a família tinha os filhos que moravam juntos, moravam numa casa de um tamanho adequado, aí os filhos foram embora e ficou aquele monte de quarto vazio, sem utilidade, que a pessoa se estressa com aqueles quartos sem utilidade, né? Você tem que limpar, você tem que cuidar. Se você não se estressa, ok, não, eu preciso desses quartos porque eu recebo visita, então ele não é sem utilidade, ok. Agora, se você poderia simplesmente fechar aquela porta e ficar anos sem entrar naquele quarto, então por que não pensar em se mudar para um lugar menor? Por que não pensar em mudar isso, né? São coisas que a gente se acomoda ali e não pensa em mudar, mas por que não? Né? Não tô falando para ninguém dar a louca aqui, sair correndo, que eu quero mudar de casa. Não, nada disso. Mas pensa nisso, só leva em consideração e pensa, né? Ao invés de ficar acomodado, não, moro aqui há tantos anos e tal. De repente você vai ter uma surpresa, vai procurar algum lugar menor, você vai, poxa vida, que casinha ajeitadinha, pequena, bacana e tal, vou ter muito menos trabalho, vai sobrar tempo para mim, não sei. Enfim. Por isso que eu disse que o minimalismo é uma ferramenta para a gente repensar muita coisa. Não estou dizendo que é fácil, pode ser muito difícil, porque uma mudança de casa é uma coisa assim, é um transtorno. Mas pode ser um passo, só você começar a questionar essas coisas é um passo para você de repente começar a simplificar a sua vida. O minimalismo, ele busca isso, simplificar. Então, óbvio que quando você tem menos coisas, você tem menos coisa para cuidar, menos coisa para limpar, você simplifica. Então, você mora numa casa gigante que não tem utilidade, se muda para uma menor, você vai simplificar a sua vida em muitas coisas, em muitos aspectos, tá? E o terceiro ponto aqui é a estética importa sim. Você é daquele time que acha que a estética é supérfluo e que decoração pode ficar em segundo plano? Eu imagino que a maioria de quem esteja aqui não seja desse time,
Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, eu era desse time sim. A minha formação na faculdade de arquitetura teve uma influência muito forte do modernismo. E o modernismo é um movimento que preza muito pela função. E a estética também, mas todos os elementos que são decorativos, que não têm uma utilidade assim real, eles não são adotados pelo modernismo. Então, por exemplo, um enfeite numa estante que não serve para sentar, nem para deitar, nem para comer, ele é desnecessário aos olhos do modernismo. E durante muito tempo eu tinha esse pensamento, eu tinha essa ideia de que a função estava em primeiro lugar de tudo, a estética aliada à função, mas decoração, elementos decorativos para mim eram muito supérfluos e desnecessários. Tá chocado com essa revelação? Até eu fico chocada às vezes quando eu penso nisso, mas enfim, é a mais pura verdade. Claro que a gente tem o oposto disso, que hoje em dia a gente tem ali um monte de projetos de decoração sendo feitos, com um monte de coisa que nem tem nada a ver com o morador, mas é uma casa instagramável e tal. Isso também não acho que seja esse o caminho, mas eu acho que existe um equilíbrio. E hoje eu acredito que esse equilíbrio seja algo assim, o ambiente que a gente vive, a estética, a harmonia do ambiente que a gente vive influencia diretamente no nosso psicológico, no nosso emocional e consequentemente influencia na nossa vida, né? Então você viver num ambiente bonito, limpo, organizado, muda a sua vida completamente. E olha só que legal, a gente já ouviu muito falar que o nosso interior se reflete no nosso ambiente exterior, né? E para mim isso é uma via de mão dupla. Tanto o nosso interior se reflete no exterior, quanto o exterior também modifica o interior. O meu marido, ele é muito de, assim, mudar as coisas de dentro para fora. Então ele sempre acha que se tem um problema fora, o problema tá dentro da gente. Eu concordo com isso. Só que muitas vezes, esse meu jeito acelerado e tal, eu não tenho essa força e essa paciência de mudar dentro para ver mudar fora. Então eu mudo fora, porque aí muda dentro também. Então é muito legal isso, você tem essa via de mão dupla. E se você não tá com força suficiente para mudar dentro, muda fora, que já vai ajudar. Então, a estética é muito importante, sim. É muito bom você ter um ambiente que você se sinta bem, coisas que você ache bonitas, coisas que tenham um significado para você. Então, assim, eu comprei um vasinho na internet para pôr em casa. Ele tem algum significado para você? Se tem, legal, bacana, mas se não tem, qual é a utilidade daquilo? Para que ele tá ali? Tem vários estilos de arquitetura, até de decoração, que eles falam que os objetos que você tem dentro de casa, mesmo móveis e objetos decorativos, eles são uma curadoria, né? Eles são selecionados porque aquilo vai te trazer um bem-estar. Quando você olhar para aquilo, eu tenho certeza que todo mundo tem em casa um porta-retrato ou alguma coisa, um objeto que ganhou de alguém, que, sei lá, alguém viajou para Portugal e te trouxe um prato daqueles portugueses bem bonitos e tal, que você olha e você lembra da pessoa com carinho, você gosta daquilo. Isso é muito legal. Agora, coisas vazias, sem um porquê, sem um significado, o minimalismo e o modernismo também dizem que é desnecessário. Então, pensa nisso, sabe? Se você é a rainha dos bibelôs, de repente você tem um motivo para cada bibelô que tá ali e ok, beleza, vamos lá. Agora, se você tem um monte de coisa ali aleatória, que não te diz nada e nem nada, repensa. Bom, eu tentei trazer aqui um pouco desse aprendizado sobre minimalismo para vocês. É uma coisa que eu pesquiso e busco há muitos anos mesmo para trazer para a vida, para minha casa. E para te dizer que você não precisa construir uma casa nova ou se mudar para ter uma casa minimalista. E você não precisa que a sua casa tenha um rótulo de minimalista. Se você quiser, se você achar legal esse tipo de coisa, você vai buscando assim, o que eu posso fazer para tornar isso um pouco mais minimalista? O que eu posso fazer para dar um passo em direção ao minimalismo, a esses conceitos? Eu venho buscando isso e tem me feito muito bem, muito mesmo. Me conta aqui nos comentários se você gostou, me conta se você tem alguma experiência com esse tipo de coisa ou com as coisas que eu falei, se você é desse time ou não, do time que eu era, ou que eu ainda sou, ou que eu, sei lá, serei. E te convido de novo para participar da live que vai ter na próxima quinta-feira, tá bom? Eu te espero mesmo e te peço com carinho para você estar lá pra gente conversar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!